convido, neste momento, a senhora Paula Franzoni, da Cotesa, para uso da palavra, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, é uma honra estar aqui, né, compartilhando um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do nosso dia a dia. A Cotesa atua no mercado há 25 anos no setor de energia. Vou falar um pouquinho aqui primeiro quem sou eu, né, quem vos fala aqui. Diferente dos colegas de palco aqui, eu não sou OAB, né, eu sou CREA, então acho que o nosso setor está cada vez mais juntando aí a necessidade de quem tem CREA entender um pouquinho da OAB e a OAB entender um pouquinho de CREA, né? A gente tem aí a necessidade de entendimento regulatório muito forte. Então, eu me especializei em eficiência energética e energias renováveis, atuei na implantação do Parque Eólico Hermenegildo e Chuí 9, que foi adquirido pela Ômega, acho que há 2 anos atrás. Depois na Comerc Energia, na parte de gestão de consumidores livres e gestão de geradores. E atualmente, então, eu acumulo basicamente 3 funções, né? Eu sou diretora de gestão e comercialização de energia na Cotesa. Sou também diretora de geração distribuída na Associação de Produtor de Energia de Santa Catarina, que é a APESC, e presidente da Cooperativa de Energia Cotesa, que foi fundada em 2020. Tá? Então, só para entenderem também um pouquinho da empresa, né, a Cotesa tem basicamente 3 vertentes. Então, a gente tem a vertente da geradora, que possui 2 CGHs, que atuam no Mercado Livre. Tem a parte da Cotesa Engenharia, que é a maior empresa do grupo, tá? Que atua na parte de operação e manutenção de ativos de geração e linhas de transmissão, e atua aí a nível nacional. Vou mostrar um pouquinho dos números para vocês também. A parte que eu represento aqui, né, e que faço parte da sociedade também, é a Cotesa Energia, que aí contempla tanto a Cotesa comercializadora quanto a Cotesa Gestão. Então, para entenderem um pouquinho da Cotesa Engenharia, a gente tem lá números bastante robustos, né? Mais de 500 mega de geração hidrelétrica, a gente faz operação ou manutenção. Mais de 8,8 mil quilômetros de linha de transmissão, a gente faz operação e manutenção. A gente atua, então, em 22 estados brasileiros, 155 subestações. E aqui alguns números que são bastante representativos. Então, hoje, pensando em geração centralizada, a Cotesa Engenharia está presente em 47% de toda a energia solar do Brasil no âmbito descentralizada. E 17% de geração eólica. Então, são números bastante representativos que nos trazem aí bastante conhecimento no setor e muito também voltado para a parte do pós, né? Então, aqui a gente vê bastante integrador, bastante profissionais especializados em instalação. E a gente é o pós, ali é a continuidade, né? É o dia a dia. A gente não vende um produto e precisa conversar às vezes, né, com o cliente. A gente precisa da periodicidade, dependendo do tipo de cliente, conversas diárias, e isso, então, acaba tendo uma responsabilidade ainda maior de estar mais atento em relação ao que está acontecendo para poder prevenir aí os clientes em relação a essas mudanças regulatórias que deixam todos nós um pouco de cabelo em pé aí, para quem ainda tem cabelo, acho que os cabelos já estão tudo caindo, né, Fred? Então, seria mais ou menos isso. Falando, então, agora da Cotesa Energia, tá? A gente, em 2019, que foi o ano que eu fui para a Cotesa, a gente fechou lá o primeiro cliente de geração distribuída. Foi uma usina de 3,6 mega de hídrica, que naquele momento ainda não se sabia exatamente qual ia ser o grau de dificuldade para ter consumidor e tudo mais. E a gente foi ali apanhando, aprendendo e entendendo cada vez mais as necessidades de entender sobre a parte regulatória. Então, hoje a gente tem mais... esses são números de arrendamentos de usina, tá? Então, a gente tem mais de 50 mega de potência de solar, mais de 50 de hídrica. Aqui acaba sendo um diferencial nosso, um número elevado de usinas, usinas hídricas. Mais de 10 megas de potência instalada de térmica, 8 distribuidoras que a gente atua e mais de 45 usinas, então, em gestão, totalizando aí, em média, 5 mil consumidores que já estão recebendo benefício ou aguardando as usinas ficarem prontas para receber. Tá? Então, vamos lá falar um pouquinho da nota técnica do assunto que a mim foi incumbido, né? Conto aí com os meus colegas para me apoiarem, falarem um pouco mais também do entendimento jurídico, mas eu acho que é bem legal ter a oportunidade de trazer a visão do empresário para a parte regulatória e para o dia a dia e para as necessidades que a gente tem de explicar para o cliente quais riscos ele está correndo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande essa análise de payback, né? O que eu vou considerar
qual é o IPCA nos próximos 15 anos, né? São números bastante difíceis, mas o que é regulatório, o que está acontecendo, é muito importante que o cliente esteja ciente do que está acontecendo, né? Então, a nota técnica 41 causou muito barulho no setor. Ela foi elaborada, né, em conjunto por algumas superintendências da ANEEL, e a ideia era regulamentar aquilo que a gente tanto esperava que acontecesse, que é a parte da regulamentação da 14.300. Então, eu acho que foi a primeira pincelada da ANEEL em relação ao que ela espera e o que ela estava querendo mostrar e o que ela tem de pretensão em relação à regulamentação da lei. Eu não vou falar desse início, porque eu acho que já está bastante batido o tema, mas basicamente foi isso, né? Dia 7 de janeiro foi publicada a Lei 14.300, até 7 de julho a ANEEL tinha para regulamentar o que foi determinado por lei, né? Então, foi em junho que eles iniciaram essa nota técnica e ela foi divulgada, se eu não me engano, dia 6 de setembro desse ano. Então, no momento que ela foi apresentada, se gerou bastante repercussão e vários itens foram levantados e pessoas ligando. E agora, Paulo, não vai mais fazer sentido eu construir a usina? O que vai acontecer? Não vai mais poder ter compensação de energia? Então, diversas coisas foram surgindo e aparecendo ali. Por que eu quis trazer aqui? Então, depois que foi publicada, né, a nota técnica, iniciou aí, o texto dela foi iniciado em junho, mas apresentado em setembro. Por que eu quis trazer um pouquinho aí em relação a esse histórico, né, de como que aconteceu esse passo a passo, né? Porque eu quis mostrar que, então, o relator que foi determinado ali em agosto, né, relator desse projeto específico, ele mostra a trajetória de todas as associações que foram chamadas, né, para tentar chegar aí no meio termo com base nessa nota técnica, que ia virar uma consulta pública. Então, aqui eu só quis mostrar isso um pouquinho para a gente ver que está envolvido o INEL, está envolvida a Besolar, está envolvida a ABRAD, MSL, então diversas associações, e reforçar e agradecer por todo esse empenho em busca de um equilíbrio, né? Eu sou pró-setor, eu não sou pró-solar, né? Então, eu entendo que os subsídios eles precisam ser medidos, entender o reflexo disso no longo prazo. Então, acho que isso também é bom a gente sempre balizar. Sou um pouco defensora aí da tese de taxação de sol ou não. Eu acho que são termos que popularizaram e que por trás tem o nosso papel de ter que explicar um pouco mais o que isso significa. Então, lá em 27 de outubro, enfim, chegou um memorando. Estou na frente. Enfim, chegou um memorando que tanto... Acabou que eu caio aqui. Chegou um memorando que tantos esperavam, né, para saber qual era o entendimento da ANEEL. Como já foi colocado anteriormente, muitas pessoas, distribuidoras têm entendimentos distintos, né? Além da distribuidora, por exemplo, falando do nosso caso lá da Celesc, né? Eu acabei não mencionando isso, mas a gente fica em Florianópolis, lá a distribuidora Celesc. Dentro da Celesc, a gente tem 16 regionais. Essas 16 regionais têm entendimentos distintos. Então, assim, se dentro da distribuidora a gente tem as regionais com entendimentos distintos, se dentro das nossas próprias empresas a gente tem entendimentos distintos, isso com certeza é realmente bastante complexo, né? E aí a gente está falando de investimentos milionários, então é legal a gente tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, o que eu quis trazer aqui para a gente debater, né? Realmente, acho que eu vou estar mais explanando alguns itens que depois a gente bate um papo aqui um pouco melhor. Mas esse memorando, ele serviu para nos dizer assim, no nosso caso lá, a Celesc, ou aqui CEMIG, né? Ó, Celesc, isso aqui a gente precisa, já está valendo, né? Isso aqui a gente precisa fazer com que já seja aplicado. Isso aqui precisa estar claro para todo mundo. E esses outros pontos não, realmente precisam da regulamentação e realmente é por isso que está se buscando aí uma possibilidade de postergação, enfim, né? Não vou entrar nesse âmbito também. Então, aqui, eles deixaram bastante claro nesse memorando de entendimento quais são os itens que precisam realmente estar muito claro de que vão precisar ser regulamentados. Que na nota técnica a gente já teve uma pincelada do que significa isso, mas eles entendem que, ó, não, realmente esses itens vocês têm que esperar e são itens que são realmente importantes. Por que eu digo isso? A gente está falando aqui do faturamento de período de transição. Isso, por mais que eles tenham dito que isso é o período ali depois que mudar lá, a partir de 7 de janeiro, o modelo de faturamento, né? A gente vai ter ali o período de transição pelos próximos anos. Então, isso, se a gente for pensar a fundo, a gente já tem noção das tarifas, né? Já tem noção de como seria uma aplicabilidade disso. Então, é algo que, ao meu ver, não tem tanto risco atrelado.
Quando a gente pensa em usinas aí com sistema de armazenamento, também ainda não tem grande complicação, pelo menos no nosso dia a dia a gente não tem se deparado tanto com isso. Tenho certeza que vai crescer e essa necessidade vai ser cada vez maior, os preços das baterias estão cada vez menores também. E aí a gente entra em 2 itens, né, que é a compensação fora da área de permissão. O que significa isso? Lá na Celesc, por exemplo, na área de concessão lá no estado de Santa Catarina, onde a Celesc está inserida, a gente tem 28 cooperativas que são permissionárias de energia. E, pensando que Santa Catarina não tem um potencial aí solar bonito, lá não é um bom lugar para se fazer uma instalação solar, não tem os melhores resultados, né? A tarifa da Celesc não é das mais altas, a maior viabilidade da GD lá se dá em locais que têm potencial hidráulico, né? Então, assim, ou a gente vai para a térmica ou a gente vai para a hídrica. Pensando nisso, grande parte do potencial hídrico está onde? Nas regiões mais remotas, que são onde tem as permissionárias, né? A definição de permissionária de energia, o que é? Uma carga determinada para uma área, uma metragem quadrada, né? Basicamente é isso. Então, lá a gente tem situações onde os clientes estão... Será que eu posso fazer a minha usina aqui na Coperzen, por exemplo, que é uma cooperativa, uma permissionária, e eu vou poder compensar na Celesc? Quem somos nós para dizer assim, vai e vai ser assim? Eu vou dizer para ele que ele vai poder. Mas como vai ser? A gente não tem como saber, né? Eu vou pedir o parecer de acesso na permissionária, eu vou pedir a minha tarifa de compensação, vai ser a tarifa da distribuidora. Tem diversos pontos que, infelizmente, eles não estão claros ainda e que isso acaba travando aí, né, o desenvolvimento desses potenciais hídricos que, em situações de mercado livre, eles não ficam de pé. Em situações de mercado livre, ninguém vai botar dinheiro lá para vender energia ao preço de mercado livre, porque são investimentos mais altos de áreas mais remotas, tá? Então, esse é um ponto que eles deixaram claro que vai ficar para depois. A garantia de fiel cumprimento, então, eles já deram uma pincelada na nota técnica, que gerou bastante barulho também, que se estabeleceu lá, novamente, que quem fizer o pedido por meio de cooperativa, né, ou consórcio vai ser isento a isso. Não mencionaram associação, que é um outro ponto. Então, isso ainda está precisando realmente aguardar a regulamentação e está a consulta pública em aberto por conta disso. Pensando agora dos itens que aí foram, vamos dizer assim, uma boa notícia para o setor, que nos ajudam aí a nos defender, né? Muitas vezes as distribuidoras, o que elas mais falam é assim, eu só preciso de alguém para me dizer que eu posso fazer, né? Então, é o nosso papel, muitas vezes, talvez não seja exatamente o nosso papel, mas é o que a gente acaba fazendo, é mostrando, ó, aqui que está escrito, aqui que está a resolução, aqui que está a lei, é isso que é definido, e isso nos ajuda, como os nossos amigos advogados falaram aqui, a gente deixar isso documentado, né? Essa que é a ideia. Então, pensando aqui, conexão com sistemas híbridos, desculpa, isso então já está estabelecido que está valendo desde o início da lei, desde o dia 7 de janeiro. A parte de modalidade de geração compartilhada, que a distribuidora ainda não estava com clareza em relação a atender ou não associações, por exemplo, que não estavam no modelo antigo. Criação de unidade consumidora, aumento de carga com geração distribuída. Então, isso também é um ponto, até que foi um pouco falado aqui pelo Frederico também. Acho que é algo que foi uma boa notícia, a gente saber que já está em vigência. A parte de troca de titularidade, né? Até eles estão tentando reduzir reduzir não, na realidade é proibir, né? Vedar a venda de parecer de acesso e a mudança de titularidade, nesse caso que seria entre tu fazeres o pedido e fazeres o início da operação da usina, isso acaba, então, estando aí vedado desde o início da lei, lá desde o dia 7 de janeiro. Aqui eles destacaram também, né, que a distribuidora pode interromper o processo quando ela entende que se trata de uma venda de parecer de acesso. Acho que desses itens era isso que eu queria falar. Pensando aí em aplicação de TUS de G, né, é um ponto que até, principalmente para quem trabalha aí com análise de investimento, é algo que é muito importante a gente ver. Hoje o Brasil está tratando e lidando com investidores que não são necessariamente do setor de energia, né? Antes a gente tratava com investidores que botavam aí, o parque eólico que eu trabalhei, por exemplo, o investimento foi de 1 bilhão, né? Então, não é tão usual a gente encontrar investidores desse porte. Agora, não. Agora, a gente está falando de investidores que compravam um apartamento de 400, 500 mil para alugar, agora estão construindo usina para alugar, né? Então, a gente tem o papel, sim, importante de explicar quais são as mudanças e esses impactos, e a TUS de G é algo que, pelo menos ali,
estou puxando bastante sardinha para o lado de Santa Catarina e da Celesc, né? Mas que pelo menos lá na Celesc é bastante relevante, né? E só vai mudar a partir de 2026. Então, aqui eles falaram que sim, que desde quando... desde o dia 7 de janeiro, as distribuidoras que tiveram a sua revisão tarifária, elas devem sim cobrar TUSG ao invés de demanda consumidor, tá? Limite de potência de gerador também, né? Isso já tá bem definido. E a possibilidade de optar pelo faturamento em grupo B, e aí o B optante está dando, né? Acho que foi o que a nota técnica mais causou aí, desmembramento e o B optante. Acho que foram os assuntos que foram mais falados. Aí a nota técnica trouxe que se eu fizer uma usina de 75, eu não vou poder fazer... Ixi, já acabou meu tempo, né? Desculpa. Eu não vou poder fazer a compensação de outras unidades consumidoras, então isso gerou realmente bastante repercussão. E aí que eu acho que é importante vocês participarem da consulta pública que está em andamento, né? Cada um tem o seu papel. Eu sei que às vezes a gente fica esperando o vizinho fazer, a gente sabe que vão ter os melhores escritórios de advocacia aí que vão estar trabalhando para isso, né? Mas acho que é importante cada um fazer o seu papel e defender o que acha que é direito, sempre pensando no bem do setor, né? O setor não vai acabar, não vai ser a tua última venda de solar, não vai ser a tua última venda de equipamento, a gente precisa dar continuidade disso e precisa pensar que o futuro e o sucesso desses novos investidores nesse setor vão fazer a diferença para o nosso crescimento também. E aí, os últimos passos, que eu achei que já tinham acabado, mas acho que é o último agora, a postergação do início de cobrança do CUSG. Isso eu acho que a gente, pelo menos no Sul, não se depara tanto, mas o início da cobrança do contrato de uso do sistema, né, se dá, sim, depois da conexão da usina, desde que se prove que você está trabalhando em prol dessa conexão e dos outros itens. Esse item aqui eu achei bastante interessante, porque vocês devem se recordar que a gente tem duas formas de fazer compensação. Uma forma é por ordem de prioridade, que eu vou determinar quais são os primeiros consumidores ali a receberem essa energia. Isso se aplica bastante para quem, por exemplo, fez seu investimento para fazer um alto consumo e o excedente está arrendando, né? Assim, ele garante que os primeiros créditos ali vão ser dedicados à sua própria unidade consumidora e o restante vai ser dedicado aí às demais unidades consumidoras. E isso, então, ou se faz uma definição de percentual, que divide percentualmente cada um dos consumidores, ou ordem de prioridade. A ordem de prioridade não estava em vigência, não estava sendo aceita ainda, e a partir desse voto, a tendência é que tenha essa aceitação. E o custo de disponibilidade também, que ainda está sendo cobrado em forma de duplicidade na grande maioria das distribuidoras. E eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Espero ter ajudado um pouquinho. Foi de última hora que eu recebi o convite, então, rapidamente, eu quis explicar um pouquinho. E contem comigo aí, a gente está à total disposição.